Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Miranda e a partir de agora está começando mais um ADM Esportes. E você aí já sabe, né? Você é o nosso convidado para acompanhar mais um show de conteúdo aqui para quem é fã de esporte e também apaixonado por gestão. Esse é o seu canal e esse é o seu espaço. E a gente está em clima de Copa do Mundo. Copa do Mundo é momento de festa, de celebração, mas é o momento de você também analisar toda essa situação causada por esse evento grandioso. E então a gente decidiu aqui falar com você sobre Copa do Mundo e o poder do marketing e da propaganda. E eu vou trazer aqui para a gente bater esse papo o Vinícius Lordelo. Vou colocar ele aqui na tela. Vinícius, seja muito bem-vindo. Olá, um grande prazer conversar com vocês, que fazem um trabalho muito sério, e esse conteúdo que vocês trazem pensado em gestão, uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Boa. Vou ler aqui para vocês o currículo do Vinícius Lordelo, só para vocês terem uma noção da importância desse convidado hoje aqui. Especialista em gestão de reputação e crises no esporte, executivo de comunicação do Cruzeiro entre 2021 e 2022. Vinícius Lordelo também tem dupla graduação, pós-graduação em jornalismo esportivo, mestrado em gestão de reputação do esporte, além de MBA em gestão e marketing esportivo, com passagens aí pelo Banco Itaú, pelo Santos Futebol Clube, onde foi executivo de comunicação em 2018 e professor na CBF Academy. FIA de São Paulo e também Trevisan, um currículo de responsa, viu, Vinícius? Para o público já aumentar o volume aí e ficar atento também. Mas eu gosto de estudar, viu? E a gente que estuda, eu sempre defendo, quando eu falo das aulas, que conhecimento ninguém tira da gente. A vida pode ter altos e baixos, mas conhecimento ninguém tira. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue chegar a lugares que a gente talvez no início nem imaginava que chegasse. Então vamos sugar um pouco desse conhecimento aí, Vinícius, porque falando em Copa do Mundo, né, a gente está falando sobre um dos torneios com maior audiência, maior impacto no mundo. A gente tem um exemplo clássico. Rodada de estreia, Brasil estreando contra a Sérvia, Richarlison 2 gols. De um dia para o outro, Vinícius, mais de 4 milhões de seguidores aí nas redes sociais do Richarlison. Um impacto gigantesco, pro lado bom para ele, mas que tem viés aí, né? Vai que fosse ele falhando, perdendo um pênalti. São situações que geram aí, né, a Copa do Mundo. Rodrigo, a gente vive um momento muito interessante no âmbito das comunicações. Tudo é absolutamente instantâneo. Alguns anos atrás, a gente não precisa nem fazer um recorte de século, né? Se a gente for fazer um recorte de século, a gente está falando de um outro universo. Mas se a gente pegar 10, 15 anos atrás, a gente fala de um jornal que vai trazer informação, a revista, o jornal trazendo as informações do dia anterior, tentando projetar alguma coisa e tal. Agora é tudo muito rápido, tudo instantâneo, é site, é mensagem, as pessoas consomem informação, e eu nem sei se isso é bom, mas as pessoas consomem informação pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então, quando de um gol, numa Copa do Mundo, um golaço, a seleção brasileira traz uma capacidade de exposição gigantesca. Agora, essa exposição, ela, nesse caso, foi excelente, né? Um golaço, 2 gols, mas um deles um golaço na Copa do Mundo. Se a gente pensar na falha de um zagueiro, na falha de um indivíduo, essa exposição também existe. Né? Então, é só para a gente imaginar que isso seja só um universo para se navegar com tranquilidade. Essa exposição ela pode trazer muitos colaterais positivos, mas dependendo do fato gerador, também pode complicar a vida do indivíduo, viu? E é isso que eu ia perguntar, porque você como especialista em crises aí, nessa situação, como é que é a oportunidade para gerir essa imagem, Vinícius? Porque, nesse caso, a gente deu um exemplo positivo. Você tem como tirar muitas coisas daí. Mas em um caso que nem você falou, do zagueiro que falhou, temos um exemplo clássico aqui do Maracanaço, né? O goleiro Barbosa falhou, foi crucificado o resto da vida. Como gerir essa situação? Como tentar reverter isso, tirar essa imagem negativa desse atleta? Quando a gente fala em gestão de reputação, a gente sempre tem que pensar no longo prazo. Reputação não é o curto prazo, o imediato. Né? Então, as pessoas que não tinham contato com o Richarlison, não sabia que existia, e acontece, tá? Muita gente no Brasil não vê futebol no dia a dia, e tudo bem, isso é só uma característica. Tem um primeiro contato com o Richarlison, e agora o Richarlison é o melhor jogador do mundo. Existe uma Copa com outros jogos, a gente torce para que sejam 7 para a nossa seleção. Depende, no âmbito esportivo, como o Richarlison aparece em outros jogos. Agora, o que você constrói como personalidade, como identidade, transcende o momento do jogo. Então, o que o indivíduo fala antes ou depois
Veja, eu não vou aqui mergulhar no fator político, mas eu só vou mencionar. As questões políticas nos últimos meses, de alguma forma, fizeram com que as pessoas falem melhor de um ou pior de outro, conforme a sua própria convicção. Veja, não estou aqui entrando na convicção de cada um, mas só para a gente perceber que tem muitas outras coisas que compõem esse cenário de eu adoro fulano, ou eu detesto ciclano, eu sou a favor de um, eu sou contrário do outro. Por isso que é muito difícil a gente imaginar que um jogo em específico determina a reputação por todo um tempo. E são situações que a Copa do Mundo proporciona, né? Isso tem muito impacto até na imagem da seleção, no consumo do torcedor, né? No Chile, a Copa do Mundo, um momento, se você for perguntar para um chileno, que ele lembra, não foi um gol, foi uma bola que explodiu no travessão, né? E são situações atípicas de um torneio como esse. Porque existe uma coisa muito bacana. Quando a gente fala em comunicação, no esporte, a gente está falando mais de futebol hoje, mas no esporte de uma forma geral, o ponto primordial de diferença é a paixão, é a emoção. Então, uma coisa é você comunicar um processo de compra e venda de um serviço, oferta de um serviço, de um produto. Alguém que vai estar interessado ou não, esse movimento de comunicação ele é fundamentalmente informativo e ou persuasivo, né? Você quer persuadir para comprar, você quer conquistar a venda, enfim. Quando a gente fala de esporte, tem paixão. O consumo vem acompanhado de paixão. O indivíduo pode ser torcedor de um time que não ganha nada há anos e ele continua indo ao estádio, eventualmente ele paga o sócio torcedor, ele compra camisa. O que a paixão traz dentro desse universo de gestão esportiva é completamente apartado de outros setores. Eu costumo falar nas aulas assim, você não tem pessoas apaixonadas pelo seu plano de provedor provedor de plano de tecnologia de dados, né? Pô, eu tenho aqui o meu chipzinho, eu sou completamente apaixonado. Não é, você pode estar satisfeito ou não com aquele chip. O meu banco, eu tenho um banco aqui, pô, eu sou completamente louco pelo meu banco. Não, você está satisfeito ou não com o atendimento. No esporte, a paixão faz toda a diferença. E o indivíduo, às vezes, ele deixa de lado as suas insatisfações para manter a paixão e tentar passar para o filho, e passar talvez para o sobrinho, e aquele componente familiar. Quando o chileno lembra da bola na trave, não é porque o lance em si foi bonito, porque dentro do aspecto emotivo, na emoção dele, o que vai remeter primeiro não é um gol, mas foi a oportunidade de passar de fase que não deu certo. E é aí que o marketing e a propaganda entram, né? Por exemplo, o Richarlison, ele quebrou barreiras, né? Foi manchete no mundo inteiro. O Brasil, a marca do Brasil foi levada para o mundo inteiro. E eu tô falando de uma seleção que já tem um caminho muito fácil a ser percorrido nesse ponto. Mas, por exemplo, a Arábia Saudita ganhou da Argentina, ganhou visibilidade, a seleção para cá, jogador para lá, abre portas internacionais, Japão também. E assim vai, né? A gente vai encontrando essas situações. Como é que a pessoa que trabalha com marketing, com a propaganda, pode aproveitar e deve aproveitar um grande evento como esse em prol do seu trabalho, em prol da marca que ele trabalha também, divulgação? Uma Copa do Mundo gera um engajamento absurdo. Se você tem a intenção de estar próximo, uma coisa é o patrocinador, até para a gente não estimular nenhum crime aqui, né? Então você tem os patrocinadores oficiais que conseguem ali vincular sua marca de forma objetiva. Mas outros movimentos empresariais, outros movimentos de até pequenos estabelecimentos podem estar atrelados a uma Copa do Mundo, porque as pessoas estão, como está falando de emoção, elas estão mais abertas, né? Então no dia do jogo, as pessoas estão festivas na rua, né? Parece que é Réveillon, Ano Novo, Natal, enfim. Isso acontece porque as pessoas esperam durante muito tempo para esse evento. E me perguntaram recentemente, mas independente de classe social, fazendo uma análise até bastante pragmática, né? Pessoas que têm uma capacidade financeira maior, classes A, AA, ou até classe B ali, conseguem ter outros momentos de prazer ao longo dos anos. Quando a gente pensa numa camada mais pobre, né, essas pessoas têm uma dificuldade financeira, por óbvio, de criar momentos de felicidade. A Copa do Mundo, sendo transmitida pela televisão, é um momento de felicidade, ela obviamente transcende a televisão, né? Então, pensando em oportunidade de publicidade, de engajamento, é um prato cheio, porque é um evento que não depende de investimento da marca para que ele exista. Ele vai existir por si só. Mas você consegue aproveitar esse momento de felicidade dos indivíduos para que eles estejam, talvez, mais disponíveis para um contato seu, para uma aproximação sua.
Isso tem algum trabalho do marketing da propaganda aí em casos, por exemplo, de insucesso também, que pode ajudar, talvez uma propaganda de superação, alguma coisa assim? Existe esse lado também? Saber aproveitar o lado negativo da situação? Não é nem que aproveitar o lado negativo, você tem que estar pronto para que as coisas aconteçam. Olha, vou dar um exemplo. Em 2014, eu trabalhava no Itaú, né? E naquele momento o Itaú era patrocinador, um dos grandes patrocinadores da seleção brasileira, mostra tua força Brasil e tal, e 7-1 para a Alemanha. Vem 7-1 para a Alemanha, você é bem honesto contigo. Quem é que podia projetar como uma das possibilidades o Brasil perder de 7-1 em casa numa semifinal de Copa do Mundo? Você não projeta. Agora, aconteceu. E aí, você ignora? Não pode ignorar. Né? Isso na época, eu não era líder da comunicação, trabalhava com eles, mas eu aprendi. Um grande executivo do Itaú, Eduardo Tracanella, ele fala isso, que comunicação é consistência. Então, poxa, o momento foi difícil. Ah, eu vou me isolar, vou ficar quietinho. Não, você tem que mostrar que você está ali a todo tempo. E, se possível, planejar, criar estratégia para esses dois cenários. Um cenário de sucesso e um cenário de insucesso. Se você só se prepara para o sucesso, você está preparando mal. Então a empresa tem que lidar com a gestão de crise, né? Isso é fato, né? Independente se a crise chegou, vai chegar ou se vai chegar mesmo algum dia, né? Se, ou não. Tem que estar sempre com esse setor alinhado, né? Ó, crise, eu sempre falo o seguinte: a gente tem duas opções, isso num cenário empresarial, né, no futebol, fora dele. Você pode fazer uma gestão de riscos ou uma gestão de crise. Quem escolhe é você. Quem escolhe é a marca. Então, se eu coloco algum esforço meu, uma equipe minha, para mapear os riscos, tentar antecipar as ameaças, então, poxa, a minha marca tem um risco de, sei lá, de comunicação, a minha marca tem um risco aqui de produção, tem um risco de atendimento. Vamos antecipar o problema? Vamos trabalhar com risco? Por que trabalhar para minimizar o risco melhor? Você tem clareza do que está acontecendo. No meio de uma crise, você não necessariamente tem clareza. Né? Você tem maior dificuldade de olhar para o todo. A crise gera uma insatisfação do outro, gera uma dificuldade operacional muito grande e ela é muito mais cara. Muito mais cara. Quando você trata todos os seus problemas como riscos, você antecipa e você consegue oferecer um cenário melhor. Vamos fazer aqui um paralelo com a realidade das pessoas, para que a gente entenda. Fura o telhado, começa a chover. Dentro de casa, no meio de um temporal, chove dentro de casa, é a crise. O que é melhor? Você olhar preventivamente para o seu telhado e consertar para que a chuva não caia, ou você, durante a chuva, com tudo aquilo alagado dentro de casa, você percebe assim, poxa, preciso consertar o telhado. Né? Então, o melhor momento para você cuidar é antes do problema acontecer. Só que, na maioria das vezes, as pessoas, e é difícil falar isso, mas é a realidade, tá? A maioria das empresas costumam esperar as crises. Olham para os riscos e falam assim, não, isso aqui não, uma hora a gente vê, isso aqui não vai dar nada. E dá. E esse problema ele pode custar muito dinheiro, mas ele pode custar também uma deformidade operacional e pode causar um impacto institucional gigantesco. Quando a gente fala de reputação, é um cliente que fala o seguinte, olha, essa marca aqui eu experimentei o produto uma vez, eu não quero experimentar de novo. Esse serviço aqui foi muito ruim. E aí, isso para você conseguir consertar esse processo de consumo mais adiante, é muito mais complicado. Vinícius, muita gente apaixonada, né, acompanhando a Copa do Mundo, acompanhando grandes torneios, temos Olimpíadas e diversos torneios de forma global, mas muita gente sonhando em trabalhar com essa questão do marketing, da propaganda, aproveitar momentos como esse que a gente falou aqui durante esse nosso bate-papo. Queria saber qual o recado que você deixa, qual a mensagem que você deixa para esses profissionais que sonham em fazer parte de tudo isso. Olha, o universo esportivo no Brasil, né? Estou fazendo aqui um recorte no Brasil. Até alguns anos atrás, ele era bastante amador. Uma década atrás, o esporte no Brasil tinha, em sua maioria, amadores liderando todos os processos. Hoje, eu brinco que a gente teve uma profissionalização a forceps no esporte nacional. Precisou acontecer, porque tinha um segmento para ser desenvolvido, um mercado para crescer, patrocinadores querendo colocar dinheiro, a sua marca, e o esporte no Brasil ainda era muito amador. Agora não, ele já é profissional. Por que eu digo isso? Antes, se a pessoa fosse séria e quisesse trabalhar com esporte, ela ia ficar frustrada, porque não tinha espaço. Né? Era o açougueiro cuidando do futebol,
era um mecânico cuidando do vôlei, e não estou falando mal do açougueiro do mecânico, estou falando da falta de capacitação, né? Hoje em dia, não, a gente consegue ver profissionais. Então, se você tem interesse em trabalhar com comunicação, com marketing, esporte, vá atrás, estude, se prepare. Claro, ninguém começa sendo um vice-presidente executivo de comunicação e marketing do Flamengo, do Corinthians, seja quem for. Mas o esporte nacional tem oferecido oportunidades para novos entrantes nesse mercado cada vez mais. Perfeito, Vinícius. Adorei o bate-papo, adorei a oportunidade aqui. Queria agradecer mais uma vez. Nosso tempo é curto, mas o Vinícius também é nosso convidado sempre aqui a fazer parte do Gestão Esportiva, viu, Vinícius? Quando quiserem, para bater papo, estou aqui à disposição. Foi um grande prazer. Prazer todo nosso. Se quiser deixar os contatos aí, o pessoal entrar em contato com você também, fica à vontade. Olha, Twitter, Instagram, eu sou mais ativo ali no Twitter, Vinícius Lorde de Lordelo, ou se procurar Vinícius Lordelo, tanto no Instagram quanto no Twitter, no LinkedIn vão me achar, são nesses 3 lugares prioritariamente. Show de bola. Muito obrigado, viu, pessoal, por esse bate-papo aqui. Você já sabe, né? O ADM Esportes disponível no CFA Play. Você não segue o CFA Play ainda? Aperta lá em seguir, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo por aqui, tiver ADM Esportes, tiver mesa redonda, tiver lives, conteúdos, você vai ser notificado bem aí e não vai perder absolutamente nada. Já sabe, né? Fique ligadinho, porque a gente sempre traz conteúdo novo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.